Salmo de número 34 diz assim, Salmo de número 4, verso de número 1, por gentileza, preste atenção. Louvarei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor, os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo e junto exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados, os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou esse pobre e o Senhor ouviu e o salvou de todas as suas angústias. Verso 7, todo mundo junto? 1, 2, 3. Mais uma vez, 1, 2, 3. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que amam, o temem e os livram. Provai e vede que o Senhor é bom e bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós dos seus santos, pois nada falta aos que temem. Os filhos dos leões passam necessidade e sentem fome, mas aqueles que temem o Senhor não têm falta de coisa alguma. E quem crê nisso, diga amém. Toda atenção é pouca para a breve palavra que eu tenho para compartilhar com vocês. Prometo não ser enfadonho. Quando eu abro a Bíblia no livro de Salmos, eu não estou abrindo no livro comum. Você tem que entender, para você compreender a Bíblia. Pastor, eu abro a Bíblia e não consigo entender nada. Pastor, por quê? Porque às vezes não está lendo da forma que se deve ler. Porque você primeiro tem que entender que a Bíblia não foi escrita em ordem cronológica. Não foi, o primeiro livro da Bíblia não é Gênesis, irmãos. O primeiro livro da Bíblia não é Gênesis. E quem escreveu não foi Adão. Quando você lê o livro de Gênesis, você está lendo um livro da parte do Pentateuco, que faz parte de 5 livros. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, que quem escreveu foi Moisés. O livro mais antigo do Antigo Testamento é o livro de Jó. E do Novo Testamento não é Mateus, é Marcos. Então você tem que entender que Bíblia é a junção dos livros, dos pergaminhos. Então, quando você lê cada livro requer algo. Existe livro histórico, livro poético. Quando você abre o livro Cantares da Teologia, vai dizer que é um livro exótico. Você sabia? Vai dizer que o livro de Cantares não é um livro. Saber que existe 2 livros na Bíblia que não mencionam o nome de Deus? Esther e Cantares. Pode procurar, você não vai ver nenhuma menção de Deus. A palavra Esther significa algo em oculto. Então Deus aparece todo momento com a sua ação, mas não aparece com o seu nome no livro de Esther, porque Deus é um ser cognoscível. A palavra cognoscível fala 3 vezes sem passar o Espírito Santo. A palavra cognoscível é aquele que se esconde, mas tudo vê. E o livro de Cantares é um livro de amor. Salomão, na sua mocidade, se apaixona por uma mulher que ele não pode ter. Todo mundo pensa que Salomão era um mulherengo, porque ele tinha 800 mulheres e 300 concubinas. Concubina não era prostituta. Concubina vem da lei do concubinato, mulher amiga de um homem só. É o que a gente chama hoje de amigável, morar junto sem estar casado, sem ter festa. Então ele tinha 800 mulheres e 300 concubinas. Não é porque ele era um mulherengo, até porque um ano são 365 dias. Para mais de 1000 mulheres, não dava para dar conta de uma por dia durante um ano. Imagina, ter uma já é difícil. Salomão teve tantas mulheres porque era uma questão, Tiago, de inteligência e sabedoria para ver paz. O seu pai, Davi, era um homem de guerra, de combate, de batalha. Salomão não queria essa guerra, ele queria paz. É melhor paz do que guerra. É melhor paz do que razão. O que ele faz? Ele casa com cada princesa, filho dos reis da circunvizinhança. E quem é o sogro dele? Os reis que moravam na vizinhança. Quem queria arrumar problema com Salomão? Ninguém, porque arrumar guerra com Salomão é arrumar guerra com cada rei furioso que o cercava. Imagina 1000 sogros, irado. Então no período de Salomão houve paz, só que ele se apaixonou por uma só, a negra do deserto. A sulamita que ele fala no livro de Cantares, dizendo: quem é essa que vem dançando negra como carvão? Salomão se apaixonou por uma mulher negra. E na época não podia. Se até hoje existe preconceito, ainda mais para esse lado daqui, você imagina naquela época, casar com uma negra era colocar o seu trono em risco, era perder o seu chamado de rei para viver a sua paixão. Ele nega a sua paixão para viver o seu chamado. Olha para o teu irmão, muitas das vezes. Sim, me ajuda a pregar. Diga, muitas das vezes, para viver o chamado de Deus, você vai ter que negar suas paixões. Muitas das vezes, para viver o chamado de Deus,
você vai ter que dizer não para suas vontades. A vontade vai estar lá em cima e você vai dizer não, porque o chamado é maior. Não, porque Deus me levantou para algo maior. Por fim, estou dando essa volta toda para chegar no livro de Salmos. Porque diferente do evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, Marcos, Lucas e João, que falam praticamente a mesma coisa. Você nunca parou para ver por que Mateus fala a mesma coisa que Lucas e João falam a mesma história de forma diferente? É porque foram cartas escritas para povos diferentes. Um escreveu para judeus, outro escreveu para os gregos. Você pode ver que Mateus usa muito parábolas. Cada povo entendia de um jeito. Resumindo, o livro de Salmos, diferente de todos os livros, é o livro de oração e o livro de cânticos. É o livro de oração e o livro de... Toda vez que você pega o salmo, ou é alguém cantando, ou é alguém orando. Por isso que o Salmos é totalmente espiritual. Por isso que tem dia que você está mal, tu lê um Salmos e parece que o Salmos fala com você. Pensa num livro espiritual, é o livro de Salmos. É um livro totalmente profético para a nossa vida e que traz, Gilson, a mensagem da alma e do coração. Quando eu escolhi o livro de Salmo de número 34 vindo para cá, porque Deus hoje, no caminho para cá, vivendo essa situação toda, pneu fura, aparece alguém para me ajudar, instalou no furo do pneu uma mensagem dentro do meu coração, e é essa que eu quero ministrar. Cuidado para não queimar a língua, porque está quentinha. A Bíblia vai dizer: o anjo do Senhor acampa ao redor de todo mundo, daqueles que o amam e o temem. E o temor ao Senhor é o princípio de toda sabedoria, porque só obedece a Deus quem teme. Você só respeita aquilo que você teme. O anjo do Senhor acampa ao redor. Enquanto isso, a Bíblia vai dizendo que é o nosso derredor. Fica de pé, Titão. Vem cá, Luiz. Aqui está um homem. Ao redor dele está o anjo. Mas ao derredor, a Bíblia diz que o diabo fica ao nosso derredor, bramando ou rugindo como um leão, procurando que ele possa tragar. Aprenda isso, obrigado. Aprenda isso. Você é mais forte do que o diabo? Você é mais forte que o diabo? Claro que não. Claro que não. A Bíblia diz que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Maior é o que está. E quem é que está em nós? O Espírito Santo de Deus. Então aprenda uma coisa. Um dia Jesus olhou para Pedro e falou: se eu não oro por você, o diabo ia passar peneira em você. Sabe por que você ainda não morreu? Sabe por quê? Já tantas coisas. Tem gente que está aqui que é fruto de livramento. Já tem gente aqui que a mãe tentou abortar, não conseguiu. Tem gente que está aqui que sofreu um acidente, capotou com o carro, quase morreu de uma enfermidade séria quando era criança. Tu tinha tudo para não estar aqui. Já aconteceu de tudo para você morrer. E sabe por que você está vivendo a Silva? Porque alguém habita dentro de você e tem te protegido por causa de um grande propósito que vai se despertar dentro de ti. Você não tem ideia do chamado que Deus tem contigo. Você não tem ideia daquilo que para Ele te chamou. É tanto que quando Deus se apresenta para Jeremias, Jeremias não sabe nem quem ele é e nem quem ele vai ser. Jeremias vai ouvir da boca de Deus dizendo: Jeremias, não diga que tu és apenas uma criança, porque aonde eu te enviar, tu irás, e que eu mandar tu falar, tu falarás. Porque antes que formasse no ventre da tua mãe, tu não tinha nem nascido, tu não estava nem sendo formado, mas eu já te conhecia, e para as nações já tinha te dado como profeta. Em outras palavras, teu pai nem pensou ainda se relacionar com a tua mãe, eu já te conhecia e já sabia o que ia acontecer na tua vida. Aí vem um salmista e diz uma coisa para confirmar a palavra de Jeremias. O que o salmista diz, pastor Leonardo Salles? O salmista vai dizer: Titão, quando eu era uma substância informe no ventre da minha mãe, informe é aquilo que não tem forma. Vamos lá, teu brinco é pequeno, mas tem forma. Teu anel é pequeno, mas tem forma. Oremacântia, o salmista vai dizer: quando eu era uma substância informe, sem forma nenhuma, tu já me conhecia e já tinha escrito nas tuas mãos toda a minha vida. Oremacântia, já está no livro, já está escrito tudo o que vai acontecer. Olha para o teu irmão, diga: tu não é obra do acaso, você não é um acidente, você é um projeto sonhado por Deus. Por isso que a Bíblia
Bíblia deixa bem clara: não foi você que me escolheu, eu escolhi a vós. Ele nos amou primeiro. É Deus dizendo: quando você acha que escolheu Ele, no dia que tu veio no altar e levantou a mão para aceitar Jesus, você está muito enganado. Ele já sabia disso antes de você entrar da igreja. Você não sabe nem como vai ser o final desse culto, mas Ele já sabe. Eu vou falar uma coisa. Eita glória! Pega na mão do crente escolhido que está do teu lado e diga para ele: você não entende o processo que você está passando, mas isso se chama estratégia de Deus. Tem hora que Ele permite você cair do cavalo, ficar cego, Saulo, para te converter. Ananias nem entende porque Deus te escolheu, mas você é vaso escolhido. Você quer ver um exemplo? Lê Romanos. Lê Romanos. Não é para quem quer, não é para quem corre, é para quem Deus escolhe. Amei Jacó e desprezei Esaú. Vocação divina, chamado divina. Tem gente que não tinha nada para estar aqui. Um dia o pastor Titão vai contar um testemunho para vocês. Quem olha para ele aqui pensa num homem que transmite amor, que o sorriso cativa. É fácil não gostar de mim, difícil não amar esse aqui. Tem um dom de amor. Quem olha para ele hoje, um homem lavado, remido pelo sangue de Jesus, não sabe a história e o processo que esse homem teve que passar. Esse homem cujo eu seguro as mãos ficou 7 anos dentro de uma grade de prisão, trancado, preso, porque não era santinho, não aprontava, era da macumba, servia aos encostos, roubava, fazia tudo que não devia, era da vida errada. Sabe o que aconteceu? Deus colocou ele para ser preso. No dia da prisão que a polícia chegou, ele sentiu uns vultos tudo saindo do corpo dele. Dentro da cadeia, alguém que se revelar para ele. Esse alguém se chama Jesus de Nazaré. Se converteu dentro da cadeia e havia uma promessa sobre a vida dele. Hoje, lavado, remido pelo sangue do Cordeiro, faz parte do propósito e pastor da casa de Deus. Assim diz o Senhor para alguém: eu vou pegar alguém da tua família, eu vou pegar alguém da tua família. Abre a boca para adorar, abre a boca para adorar, abre a boca para adorar. O meu segurança são tudo polícia militar. Os policiais que trabalham para mim trabalham invadindo morro, matando bandido. Sabe o que eles falam para mim? Caramba, o chefe da segurança sentou para mim dizendo assim: ó, olha, eu vou trabalhar para você, mas eu não sou crente, não gosto de crente, e vou fazer só meu papel de proteger. O Hugo hoje é crente, aceitou Jesus, é transformado. Aprenda uma coisa: sabe quem ganhou o Hugo para Jesus? Fui eu. Mas sabe quem é a referência dele? É o Titão. Porque ele falou: o Deus que transformou a vida do Titão pode transformar a minha. O Deus que transformou a vida do Titão pode transformar a minha. Deixa eu dizer uma coisa: o mesmo polícia que fala bandido bom é bandido morto, é o mesmo que está dizendo: quer saber de uma? Deus tem poder para transformar a vida de alguém. Titão é prova disso. Olha para o irmão do teu lado e diga: para a tua família você vai ser a prova que Deus transforma. Para a tua família você vai ser a prova que Deus liberta. Eita Jesus, tem gente que vai morder a testa quando vê você se convertendo. Tem gente que vai arrancar o cabelo quando vê você em cima do altar. Se prepara. Se assenta dando glória. Você viu que eu não mandei ninguém ficar de pé, o pessoal ficou. É a presença que faz isso. Eu vou acelerar. Olha para mim. Elamar o Acantia. Eu estou todo arrepiado. Não sei se eu sou o único, mas eu sinto que eu estou pregando somente para escolhidos, para chamados. E quando Deus tem chamado, pastor Titão aqui, pastor Rodrigo veio para mim, era testemunho de Jeová. Entrou na igreja, eu não acredito nada de revelação. Quem trouxe foi a mulher, veio forçado pela mulher. Entrou, recebeu, nunca mais saiu. Pastor hoje, revela, expulsa demônio, batiza com o Espírito Santo. Quem não acreditava hoje é pastor. Olha para o teu irmão e diga assim: ó, até dezembro
o homem mais duro de coração da tua família vai ser crente do fogo, batizado com o Espírito Santo, adorador de Jesus. O tempo de fugir acabou. 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 Fugir acabou. O tempo de fugir acabou. O tempo de fugir acabou. O meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Você não pediu para ouvir a minha voz? Faz 6 minutos que a tua mente pensou dizendo: Deus, eu não mereço, eu não vejo saída para mim, eu acho que o Senhor não tem, eu já machuquei, eu já magoei, eu já entristeci muito o Senhor. Mas se tu existe, se tu tem algo comigo ainda, então fala comigo de uma forma poderosa. Tu és prova dos grandes livramentos que eu te dei. Quando eu falei da vida do Titão aqui, você lembrou muita coisa da sua. Sabe por quê, Titão? Era para ele também estar atrás da grade. Sabe por quê, Titão? O diabo tramou contra a vida dele de uma forma poderosa, e a tua vida falou com a vida dele. Era para ele estar no terreiro e daí decano a cântia. Só que ele sempre soube que tinha um chamado por Deus. Ele sempre soube que ele foi escolhido pelo Pai. Porque a vida dele é sobrenatural. Sabe o que Deus falou? Eu tirei fama, eu tirei tudo dele, eu botei ele na caverna. Ele era para estar em cima dos palcos, era para ele estar cantando, era para ele estar lá no canto. Aí sabe o que Deus falou? Eu trouxe ele para cá para esconder ele, porque eu vou tratar dele. Quando ele entrar no Brasil, ele não vai voltar a morar não, mas quando ele visitar, porque ele vai fazer a obra, ele vai dar um testemunho. Ele vai dizer: eu saí assim, mas vou voltar de outro jeito. Sabe por quê? Deus falou para mim: palco para ele acabou, o que começa é altar, 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 altar. Pega da mão dele. Sabe o que Deus falou para mim? Vou fazer ele um grande empresário. Eu estou mudando toda a mente dele. Deus falou: eu permiti até que roubaram ele, roubaram, fizeram isso. E não roubaram pouco não, roubaram muita coisa. Por que o senhor está chorando? Isso aqui é combinado? Você falou alguma coisa comigo? Não. É Deus falando? Sabe o que Deus falou para mim, Titão? Que o tempo da honra chegou para ele. Aleluia. Quem vê esse homem chorando aqui não sabe, esse homem é duro da queda, ele não chora na frente de ninguém. Pode estar passando a luta que for, quem não chora, mas no teu abraço, sabe o que Deus está dizendo? Assim como eu te tirei da cadeia, do crime e do centro, e te fiz um pastor, Deus está dizendo assim, ó, ele não é para música, não é para composição, não é para fazer nada. Para ele, eu vou fazer uma obra tão grande da vida dele, que no abraço que você vai dar, Deus falou para mim, que é 2 pastores se abraçando. Ele vai lá para canto, se assombra, ó, ele vai fazer muito culto da comunidade. Ele vai lá em São Paulo, anjo. Ó, escute o que eu vou falar. Sabe o que Deus falou para mim? Leonardo, no lugar da vergonha eu vou trazer dupla honra, e na humilhação eu vou honrar. Fizeram o trabalho de macumbaria e colocaram no meio da comunidade. Jeová cante, 3 bandidos, lá, o Juninho, o J.Deva, e John Replá, fizeram um trabalho e diziam assim: ó, esse homem eu só vou sossegar quando eu ver morto. Teve um que foi preso e 2 que morreu, para não tocar nele, porque Deus guarda ele de uma forma tão poderosa, Deus guarda tanto ele, que por ele Deus mata. Sabe o que Deus falou? O anjo saiu agora de Orlando e está descendo agora lá em São Paulo. Não é no Rio, não é em BH. A maioria do povo que está aqui é tudo mineiro. Mas Deus está descendo de São Paulo. Por que você está com a mão na boca? Hã? Você é de onde? São Paulo. Você é de São Paulo? Então se prepara. Você vai abre a boca para dar glória a Deus. Se prepara. Titão, cadê o azeite? Está aí? Esse homem vai dar um testemunho lá na igreja do Rio de Janeiro. Você veio com quem? Você veio com ele? Você é dele?
esposa, esse homem aqui é o teu marido, ele vai lá do Rio de Janeiro, depois que ele passar em São Paulo para dar o testemunho, vai ter um grande culto e ele vai testemunhar. Ele vai lá no Rio de Janeiro, no altar da IPTM, vai vir aqui também para falar o que vai acontecer na vida dele depois desse culto. Está descendo 2 anjos, que era lindo assim, que era lindo pelo amor de Deus. assim. O meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, e tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim, o meu noivo. Olha pro teu irmão e diga assim, ó, já sentiu um pouquinho da presença? Pergunta ele aí, já sentiu a presença? Mas essa presença agora vai te acompanhar para sempre. O dia que você não sentir essa presença, você vai ficar assim, ó, meu Deus, alguma coisa está acontecendo. Você fica inquieto, assustado. Pode faltar tudo, amigo. Pode faltar ouro, prata, pode faltar, mas você não pode faltar presença. Só não pode faltar presença. Tu pode dormir no chão, beber água e comer ovo. Se tem presença, tu tá feliz. Tu pode dormir na mansão, ter uma Ferrari. Se não tem a presença, tu tá depressivo. Tu pode andar de bicicleta. Se você tiver presença, você está feliz. Você pode dirigir uma máquina. Se você não tiver presença, você está deprimido. Que é a presença que faz toda a diferença. Primeiro, Deus me colocou, sabe o que na minha vida? Me colocou para me comer ovo, só tinha 2 camisas, dormia 4 numa cama. O vaso do nosso banheiro era um balde, não tinha água quente. Primeiro Deus me botou lá embaixo para me dar presença, porque eu tinha nada, mas eu tinha presença, eu era feliz. Para depois Deus me colocar em palácio, porque se Deus me coloca em palácio sem a presença, eu ia me deslumbrar. Aí Deus falou, vou te mostrar uma coisa primeiro, maior do que palácio. Eu vou te mostrar primeiro a minha presença. Quando Ele se revelou para a presença, hoje Ele me dá palácio, eu não estou nem aí. Hoje Ele pode me dar carruagem de ouro, que eu não estou nem aí, porque a presença é maior. A presença é maior. Era lindo assim, e meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Escute, por causa desse culto, Luiz, por causa desse culto, Titão, tem casamento que vai ser restaurado. Por causa desse culto, tem feitiço que está sendo quebrado. Eu vou terminar. Termina agora a palavra. Fala, teu irmão, o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que ama e o teme. Diga, anjo no singular. Não é os anjos, é o anjo. Olha pro teu irmão, tu não entendeu não? Fala, tu ama a Deus? Teme a Deus? Então tu não está sozinho. Fala, alguém veio contigo nesse trajeto. Alguém volta contigo nesse trajeto. Não. O anjo do Senhor acampa. Você quer ver um exemplo? Você quer ver um exemplo? Só para me terminar. Quem é bom de Bíblia, abre aí, ó. Judas capítulo 1, versículo 4. O penúltimo livro antes de terminar o Novo Testamento. Antes do livro de Apocalipse. Livro de Judas. É um livro bem pequenininho. Judas capítulo 1, versículo 4. Quem encontrar primeiro, fique de pé. Só o primeiro que encontrar. Vem cá, a irmã encontrou? Vem cá. Celular ajuda, né, irmã? Vai lá. Eu, Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, escrevo... Não, Judas capítulo 1, versículo 4. Então. Versículo 4. Aqui. Opa. Pois alguns homens que não temem a Deus entraram no meio da nossa gente sem serem notados. Eles torcem a mensagem a respeito da graça do nosso Deus a fim de arranjar desculpa para a sua vida imoral.
e também rejeitam Jesus Cristo, nosso único mestre e Senhor. Olha que forte. E ó, meu noivo esperando. Lê aqui, versículo 9. Olha aqui, ó, versículo 9. Lê em voz alta, ó. Nem mesmo arcanjo Miguel fez isso. Nem mesmo quem? Na discussão que teve com o diabo para decidir quem ia ficar com o corpo de Moisés, Miguel não se atreveu a condenar o diabo com insultos, mas apenas disse: que o Senhor repreenda você. Você tem noção do que você acabou de ler? Que o arcanjo Miguel está disputando com o diabo o corpo de Moisés que já estava morto. Então tem luta de Miguel com o diabo pelo um corpo que está morto. Se o diabo quer o corpo morto de Moisés, tu imagina o vivo. Não vou falar de novo porque você não entendeu. Você tem noção do que você acabou de ler? Tem gente que nunca leu isso na Bíblia. Se o arcanjo Miguel acaba de disputar com o diabo a luta, arcanjo Miguel e o diabo, luta para quê? Para ver quem toma conta do corpo de Moisés, que já estava morto. Se o diabo está brigando com o Miguel por causa do corpo de Moisés que estava morto, tu imagina vivo. Olha para o teu irmão, tu não sabe a guerra que é todo dia contra a tua vida. A batalha é travada. E o diabo só quer derrubar quem de pé faz um estrago lá embaixo. Aí você fala: meu Deus do céu, por que a perseguição na minha vida é maior do que a minha família inteira? Parece que o diabo só mira em mim. Não, no meu quintal. Por que as coisas é só em mim? Deus está dizendo: porque você não viu o que o diabo já viu. Você não enxergou o que o diabo já enxergou em você. Que se você soubesse quem você é, você não estaria com essa carinha. Pegou ou não pegou a visão? Olha para o teu irmão, por isso que para você é complicado. Quem tem chamado de Deus só recebe proposta errada. Você quer ver? Tá a menina lá, bonita, solteira. Aí ela: pai, eu quero casar. Só vem homem casado, homem comprometido, homem que não presta. Tudo de errado. Aí tu fala: meu Deus, só atrai coisa ruim. É assim ou não é? Tu fala: Deus, eu estou precisando de uma porta aberta financeira. Não aparece nenhuma, só aparece tudo que é errado. Quer ver o negócio? Basta você falar: vou me converter, vou ficar firme com Deus. Tudo fica errado. Tu está trabalhando, fica desempregado. Tua casa, tu ia para balada, para doitada, chegava em casa, não via nenhum demônio, nem um herê. Nem um capetinha tu via. Agora que tu está firme com Deus, largou balada, largou prostituição, tu quer Deus. Parece que a tua casa virou filme de terror. Janela abre sozinha, e não é nem Alexia. É a luz que apaga. É ou não é? Né, Patrícia? Patrícia, até balão mexe sozinho. Aí você fala: meu Deus, eu estou buscando as coisas de Deus, parece que mais pesado fica. Deus está dizendo: sabe por quê? Porque quando você agrada o diabo, ele não vai te incomodar. Mas no momento que você se posiciona, você declara guerra. Guerra. Mas nessa guerra eu já te digo um negócio: já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Já vai um recado pro diabo e pra serpente agora, só pro povo eleito de Deus. Eu vou mandar um recado pro diabo agora na palavra. Qual é o recado que você vai mandar pro diabo, pastor? Toda arma preparada contra a nossa vida não vai prosperar. Toda língua que ousar contra nós a condenaremos. Essa é a herança do servo do Senhor. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Somente com teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, diz o Senhor dos Exércitos, para te livrar. Não vale encantamento contra Israel, não vai. Praga alguma chegará à tua tenda, porque os anjos da ordem ao teu respeito. Por um caminho virão contra ti, por 7 terão que fugir. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus.
Cadê Betânia?